Urgente! O Senado acaba de tomar uma decisão drástica como nunca tomou antes contra um ministro do STF. E esse ministro é o ministro Alexandre de Moraes. E vocês precisam saber qual foi a decisão que está em andamento lá no Senado. E tem mais. Para piorar ainda mais a situação do ministro Alexandre de Moraes, vocês precisam saber o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. O que foi revelado. A coisa não está muito boa não. E não para por aí não. Vamos falar do Pablo Marçal e da Bárbara, do Te Atualizei. Ontem ele foi entrevistado pela Bárbara. Aquela patriota conservadora, entendeu? Bolsonarista, de carteirinha. E por que agora ela resolveu apoiar o Pablo Marçal? É isso que vocês precisam saber, tá bom? E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Marçal sobre impeachment de Moraes. Pacheco tem que ser homem. Candidato deu declaração nesta terça-feira. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de desejar uma ótima semana de muita paz, de muita vitória, de muita conquista para todos os cidadãos brasileiros de bem. Principalmente para você que está ouvindo, né, essa reportagem que nós estamos trazendo, tá? Muito sucesso para vocês todos. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. O empresário e candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, PRTB, afirmou nesta terça-feira 10 que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, precisa ser homem para julgar o processo de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. Na segunda-feira, 9 deputados federais e senadores da oposição entregaram ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, PMDB, PSD, MG, o novo pedido de impeachment contra o magistrado. Quem tem competência para julgar isso, impeachment, é o Senado Federal. Eu vi que o Pacheco recebeu isso ontem, agora ele tem que ser homem para tocar isso. Eu duvido que, com tanto comprometimento pessoal que ele tem na vida dele, porque eu acho que ele depende muito de favor do judiciário. Eu duvido que ele vá fazer isso, falou Marçal a Oeste, de onde são as informações. Segundo ele, qualquer ato de Moraes ou outro ministro deve ser apurado. Eu sou a favor de toda investigação contra qualquer ato. Nunca me coloquei contra isso. Qualquer ato do Alexandre de Moraes e de qualquer outro ministro do STF tem que ser apurado e investigado. Nós temos mais de 200 anos de independência, mas não estamos independentes de comunismo, de ladrão, de ideologia de gênero e de racismo, de gente erotizando crianças, de abuso do poder judiciário. Comentou. Viu, gente? Olha, o negócio é o seguinte, o Pablo Marçal, o que ele está fazendo? Qual é a estratégia que ele está usando? É aquilo que eu disse e volto a repetir. Ontem eu li uma matéria a respeito do Daniel Silveira, tá? Que os médicos foi fazer um laudo, né? Já está dando uns passos indicando que o ministro Alexandre de Moraes a qualquer momento poderá colocar o Daniel Silveira em prisão domiciliar, tá? Porque ele tinha pagado aquela multa de 250 mil, e aí depois o ministro Alexandre de Moraes enrolou mais um pouco, isso faz parte das estratégias dele, para mostrar que ele é o poderoso, né? E aí vai. Então, quais foram os erros que Daniel Silveira cometeu? Os erros que o Daniel Silveira cometeu é que achava que a Constituição e as cláusulas pétreas no Brasil iriam ser respeitadas pelos ministros do STF. Mas ele viu, ao longo do tempo, antes dele ser deputado federal, ele viu que a maioria dos ministros do STF estava pouco se lixando e as decisões que eles tomaram lá não condizia com a Constituição. Aí assumiu o cargo quem? Nada mais, nada menos do que o ministro Alexandre de Moraes. E de lá para cá ele foi radical mesmo nas suas decisões. Então Daniel deveria pensar, pô, eu não vou me extrapolar porque esse cara não tem limite e para ele fazer o que ele acha que deve fazer através das suas interpretações, ele vai fazer e ninguém vai impedir, porque ele tem a caneta. Mas só que o Daniel Silveira, né, tentou e foi nisso que deu. Agora, Pablo Marçal, ele já viu isso tudo, ele não é bobo não. Pablo Marçal é um cara que estudou ao longo da vida, leu mais de 1000 livros, é um cara, né, técnico. Ele é um cara que aprendeu técnicas de manipulação, persuasão, tanto isso que esses repórteres, esses jornalecos não dão conta de entrevistar ele, só para vocês entenderem o nível do Pablo Marçal. Então ele viu, pô, eu não vou cometer esse mesmo erro que o Daniel Silveira cometeu, de ficar falando do ministro Alexandre de Moraes. Então o que ele quer fazer? Ele já disse agora aqui, disse, olha, o Pacheco ele tem que ser homem e colocar em pauta o que deve ser colocado para impeachment o ministro Alexandre de Moraes. Mas por que ele não gosta de falar? É porque ele sabe que o falar pode prejudicar ele, pode ser visto nos olhos dos ministros do STF, principalmente no ministro Alexandre de Moraes, como uma ponto 50, como foi visto o Daniel Silveira. E aí ele poderá sofrer vários tipos de retaliações e não pode nem chegar ao cargo de prefeito de São Paulo. Então ele está indo devagar, ele está indo com sabedoria, ele está indo com estratégia para ele chegar ao cargo de prefeito de São Paulo. Ele diz que num futuro próximo quer concorrer às eleições para o cargo de presidente, mas só quando o cabelo
da cabeça dele estiver branco, então não é por agora, é 2026, então ele está se preparando. Pablo Marçal está se preparando, porque aí depois que ele pegar a caneta, os superpoderes, né, como os ministros do STF têm, aí ele vai começar a agir em vez de falar, Essa é a estratégia de Pablo Marçal. Então ele vai começar no cargo de prefeito, depois ele pode expandir para governador e depois para senador, e aí vai até num futuro próximo chegar um cargo de presidente do Brasil. Mas a gente não pode confirmar nada, porque a geopolítica ela é muito flexível. À mesma hora que a gente pensa que vai acontecer uma coisa, já acontece outra coisa completamente diferente. Então tem muita água para rolar ainda, tem muita água para rolar. Agora vamos falar da Bárbara do Te Atualizei, que fez uma entrevista com o Pablo Marçal, e ela, na entrevista que ela fez com o Pablo Marçal ontem, ela mesma já falou e já disse que ele é o candidato que ela vai apoiar, né, para prefeito de São Paulo. Ela declarou. E nós sabemos que o candidato do presidente Bolsonaro, que ele está apoiando, é o Nunes. Será que a Bárbara do Te Atualizei traiu a confiança do presidente Bolsonaro? Não só ela, como vários outros patriotas, né, que o Cleitinho, o senador Cleitinho também está apoiando o Pablo Marçal. Não, gente, não é nada disso. A confiança, né, o apoio ainda permanece em favor do presidente Bolsonaro. Mas, infelizmente, os outros candidatos não atendem o anseio da população paulistana e não atendem o anseio do povo brasileiro, porque tem muita gente no Brasil que diz: olha, se eu tivesse lá em São Paulo, eu iria votar no Pablo Marçal, mas eu moro em outro estado. Então, gente, a Bárbara do Te Atualizei não virou as costas para o presidente Bolsonaro, e ela apoia ainda o presidente Bolsonaro, mas ela achou que Boulos não tem nada a ver, Tabata Amaral piorou ainda, né? Tem aquela outra conservadora, mas ela não tem a envergadura, não tem as técnicas, não tem essa estratégia, não tem essa visão que o Pablo Marçal tem, e o cara viralizou, o cara, nas pesquisas, em tudo que vocês possam imaginar, ele é o cara que a maioria do povo paulistano quer que ele seja o prefeito. Agora o Pablo Marçal, ele tem uma chance. E se ele errar nessa chance, ele vai ser crucificado como a Joyce Heisman, Alexandre Frota, Kim Kataguira, Mamãe Falei, né, Dória Doriana, calcinha apertada. Então, tem muitas teorias aí que estão dizendo que Pablo Marçal, né, faz parte do sistema e não sei o que lá mais tal. Então ele tem essa chance de mostrar que ele está aí para ajudar o povo, reconstruir o Brasil, né, para que o povo possa ter uma esperança, né, através das decisões e do trabalho que ele vai fazer. Caso, se ele não fazer isso, Pablo Marçal vai ficar só 4 anos lá e tchau, para nunca mais voltar na política de São Paulo, prefeito ou como qualquer outro cargo, entendeu? A Joyce Hasselman, ela chegou na decadência tão grande que agora ela está concorrendo num cargo de vereadora. E olha lá que ela talvez ainda não ganha. Então, se Pablo Marçal fazer um belíssimo trabalho lá como prefeito de São Paulo e cumprir com as promessas que ele está prometendo, ele poderá concorrer ao cargo de governador e ser eleito, e aí vai, e depois, quem sabe, no futuro próximo, ele poderá ser até o presidente do Brasil. Mas se ele não cumprir, se ele pisar na bola, se ele cuspir no prato que comeu, se ele virar as costas para a população brasileira de bem, aí adeus, Pablo Marçal, viu? Vem comigo que tem mais. Porém, essa Moraes não esperava. Nunca tinha acontecido isso antes contra um ministro do STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Veja só, gente. Impeachment de Moraes, petição é cadastrada no sistema do Senado. E o que isso tem a ver? É isso que vocês precisam entender, viu, gente? A coisa tá pegando, mas tá pegando feia mesmo, pro lado do ministro Alexandre de Moraes. O documento foi entregue por deputados e senadores na segunda-feira. O pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, chegou ao sistema do Senado terça-feira, 10. Na segunda-feira, 9, o documento foi entregue por deputados e senadores ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A petição tem a assinatura de 153 deputados e mais de 1,4 milhão de populares que entendem que o ministro Alexandre de Moraes exerce atividades judicante de maneira ilegal e deve ser destituído de sua função. Com 53 páginas, o documento detalha o que os congressistas da oposição consideram como crimes de responsabilidade do magistrado. A informação são do Poder 360. Gente, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que, ao longo da carreira, né, se a gente pode falar assim, do ministro Alexandre de Moraes ao cargo de ministro do STF, ele sofreu, né, vários pedidos de impeachment, mas todos os pedidos de impeachment foram engavetados. Engavetados, é isso mesmo. Eles fizeram os pedidos de impeachment, chegaram na mão do Pacheco, engavetou. Chegou na mão do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, engavetou. E agora esse não. Esse não.
esse foi cadastrado no sistema do Senado. Então indica que a qualquer momento o ministro Alexandre de Moraes poderá sofrer um impeachment. Viu? Por quê? Por quê? Porque a maioria dos deputados e senadores já disseram que não vão aprovar nada na Câmara dos Deputados. Não estou falando de senadores, não, estou falando de deputados. Nada na Câmara dos Deputados enquanto o Pacheco não colocar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes para andar. Tudo será obstruído. Então quer dizer que todas as votações que precisa do governo e também, né, para a Praça dos Três Poderes, eles falam que vão obstruir. E se o parlamento não votar, meu irmão, aí o Brasil fica engessado, fica pior do que múmia. Então a coisa é delicada nesse exato momento, tudo pode acontecer, sabe? E a coisa não tá muito boa, não. Não é aqui no Brasil, não. Pro ministro Alexandre de Moraes, não. É fora do Brasil. E é isso que vocês vão saber agora. Isso era tudo que os ministros do STF e Lula não queria que acontecesse. Mas está caminhando para a reta final, que é Trump assumindo o cargo de presidente dos Estados Unidos. Olha só, gente. Campanha de Kamala enfrenta estagnação e Trump cresce. Chance de vitória do republicano cresceram recentemente. Após ter surfado na onda de ser a nova candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris estagnou nas pesquisas e agora vem o crescimento recente do ex-presidente Donald Trump nos levantamentos. Nas últimas 3 semanas, o republicano vem tirando a diferença, principalmente após a desistência do candidato independente Robert Kennedy, que apoia Trump. Gente, o que aconteceu, o que está acontecendo? É que Trump já vinha crescendo quando Biden tentou, né, disputar, né, as eleições desse ano de 2024, mas só que, né, já vinha dando aquele alerta geral, dizendo que Biden não tinha condição mental, psicológica, para concorrer de novo às eleições. E aí Trump disparou. E aí, qual foi a estratégia deles? De substituir o Biden. O Biden até tentou permanecer no cargo e concorrer às eleições. Disse que não iria, né, dar espaço para outra pessoa assumir o cargo dele para concorrer às eleições de 2024. Mas não aguentou a pressão e aí deu lugar para a Kamala. A Kamala nós sabemos muito bem que é uma esquerdista da extrema esquerda mesmo, e se ela assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos, não só vai afundar definitivamente os Estados Unidos, como o resto dos outros países que ainda estão tentando lutar por uma democracia, né, melhor para toda a humanidade. E aí agora, nesse debate que ela teve, as pessoas ficaram, né, todos esperando qual seria, né, os argumentos que ela iria fazer. Pois é, decepcionou aqueles que talvez acreditariam que Kamala Harris ia ser a nova pessoa que ia trazer uma solução para os Estados Unidos, viu? Mas não é não. Então a solução desse exato momento é Donald Trump. E ele já disse, o que ele não fez no mandato dele como presidente dos Estados Unidos, no primeiro mandato, ele vai fazer tudo nesses 4 anos agora. Tudo. Colocar os Estados Unidos na ordem, no progresso, e também aqueles países que estão sendo prejudicados por essa ideologia marxista comunista. Nós temos aí a Venezuela, nós temos vários outros países aí. Pois é, Trump vai dar um jeitinho. E nós temos também o Brasil. O Trump já disse que o Brasil, ele vai tomar conta pessoalmente. E é questão de um dia para ele resolver o problema do Brasil. Então, meu irmão, se a coisa não estava muito boa para essa galera, agora que não vai estar mesmo. Porque tudo indica que Donald Trump vai assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos. E hoje nós estamos o quê? Já no meio de setembro. Para dar outubro, novembro, é daqui para ali, viu? Quem viver, verá.